a eterna salvação de Deus, porque Deus tem preparado uma nova e uma viva esperança, uma esperança que está no céu, que não pode murchar. É Ele que fez a promessa, é Ele que vai cumprir, e Ele diz: escreve, porque é fiel e é verdadeira essas palavras. Olá, meus amados, graça e paz, que os céus do nosso bom Deus se abram sobre as nossas vidas e que o nosso Pai Celestial derrame sobre nós graça, favor e misericórdia. Muito prazer, sou o pastor Wesley Rosa, do MAPS, Ministério Apostólico Profetizando Salvação, e eu estou retornando com o quadro Palavras do Reino, palavras que edificam, palavras que exortam, palavras que consolam. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E logo após essa palavra, essa mensagem que vai ser plantada no seu coração, nós vamos orar, porque continuamos crendo que aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Nós continuamos crendo que Deus salva, que Deus cura, que Deus liberta, que Deus opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Hebreus capítulo de número 13, versículo de número 8. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e será para todo sempre. Se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se nesse canal. O nosso objetivo é anunciar o reino de Deus a todas as nações. Tem as letras vermelhas embaixo, inscrever-se. Clique em cima, é de graça, você não paga nada. Deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Isto vai mostrar para o YouTube que o material que nós estamos produzindo é um material bom. E você também compartilha. O Senhor Jesus Cristo disse que esse evangelho do reino será pregado a testemunha a todas as nações e depois virá o fim. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E hoje eu quero deixar para a sua meditação uma palavra que fala de separação, uma palavra que fala de identidade e uma palavra que fala de promessa, que se encontra em segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6, versículo 14 em diante. E eu quero ler com você. Está escrito assim, segunda aos Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 14 em diante. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Olha agora a explicação. Porque vocês, ou nós, somos o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Versículo 17. Por isso, sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Capítulo 7, versículo 1, vem um conselho do apóstolo Paulo. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. E você diga amém, glória a Deus, louvado seja Deus. Querido, quando nós falamos de separação, porque essa palavra fala de separação, de identidade e de promessa, quando nós falamos de separação, nós não falamos de nos isolar de pessoas, nós nos prendermos num quarto, ou em casa, ou no nosso mundinho e não falar com ninguém. Quando a palavra fala de separação, é de você não participar daquilo que não agrada ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso. Como nós lemos aqui, que comunhão tem a luz com as trevas? Pelo contrário, quando a luz se encontra com as trevas são dissipadas. E ele continua falando que comunhão tem o fiel com o infiel. Não existe comunhão entre o fiel com o infiel. Quando fala de comunhão de participação,
nas mesmas obras, porque nós devemos falar com as pessoas. Nós não podemos ser antissociais. Nós não podemos nos isolar na nossa bolha. Nós temos que falar com as pessoas, que é normal, bom dia, boa tarde, porque Jesus Cristo mesmo disse: Pai, eu não peço que tires do mundo, mas que livres do mal. Então nós estamos aqui nesse sistema, né? Nesse plano terreno ainda. Então a palavra está falando não participar, não comungar. O Espírito de Deus faz até me lembrar agora no Salmo 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, não comunga daquilo que escarnece, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de água, cujo as folhas não caem, dá o seu fruto no tempo próprio, e tudo que faz prosperará. Louvado seja Deus. Então nós temos que ter essa conscientização. Por quê? E a Bíblia vai falando que comunhão tem Cristo com Belial, que comunhão tem o templo de Deus com os ídolos. Aí ele vai falar: nós somos o templo de Deus. Aleluia. Olha que coisa gloriosa. Deus habita em você pela pessoa do Espírito Santo. Então nós temos que nos separar. E ele vai falar de identidade. Se vocês não tocarem nada imundo, ou seja, se vocês não viverem uma vida desregrada, uma vida aonde não aborrece a minha palavra e nem a minha santidade, eu receberei vocês como filhos e filhas, e eu serei o pai de vocês. Vocês serão meu povo, e eu serei o vosso Deus. Querido, há um sofisma maligno no mundo que diz: todo mundo é filho de Deus, e nós sabemos que infelizmente isso é um engano. João capítulo de número 1, versículo de número 12: todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, exousia, palavra grega, autoridade delegada, autoridade reconhecida, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, que não nasceram da vontade do varão, nem da varoa ou da vontade da carne, mas nasceram de Deus. Então, nós, quando nos santificamos, entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, abandonamos a nossa velha vida, nós agora somos recebidos no reino de Deus como filhos e filhas. Então esta é a promessa que nós temos, o nosso Pai Celestial cuidar de nós. Nós temos recebido pelo nosso Pai Celestial. E o apóstolo Paulo, ele vai dar o conselho, eu vou encerrar aqui, que eu quero orar com vocês. Esse conselho aqui é muito tremendo, no capítulo 7, no versículo 1, que diz: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Glória a Deus. Aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Temor de Deus não é ter medo de Deus. Temor de Deus é o mais alto grau de respeito, é o mais alto grau de devoção, é o mais alto grau de reverência que você pode conceder ao seu Pai Celestial. Então que essa palavra, ela venha trazer luz para o seu caminho. Que essa palavra, ela venha quebrar as cadeias do engano que muitas das vezes é colocado na sua mente. O reino de Deus, ele é tomado à força. O reino de Deus, ele é tomado por renúncia. E o Espírito de Deus, é Ele quem faz a obra, é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E nesse momento nós vamos orar, nós vamos clamar aos céus, nós vamos buscar o Senhor, pedir para que Deus conserve a nossa vida neste caminho, nessa santificação, pedir para que Deus venha nos sustentar nessa jornada e também pedir para que Deus venha alcançar aqueles como nós outrora, que não éramos povos, mas hoje nós somos povo, que não éramos luz, mas hoje nós somos luz, que estávamos longe, mas hoje nós estamos perto, que estávamos perdidos, mas hoje nós fomos achados. Hoje não estamos mais perdidos, então nós vamos orar por essas pessoas, nós vamos orar em nome de Jesus. É momento de oração, vamos falar com o nosso Deus, com o nosso Pai Celestial. Oh glória, bendito Deus e poderoso Pai, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho, mais uma vez diante da tua santa e majestosa presença, nós erguemos a nossa voz em oração,
Meu Pai, fizemos menção da Tua palavra. Meu Pai, nós aprendemos que nós semeamos a Tua palavra. Meu Pai amado, que essa palavra venha cair numa boa terra, num coração que aceite, que acredite, que abrace a verdade do Evangelho. Porque como nós falamos aqui, o Evangelho, ele nos confronta. Foi o que o Senhor disse, Jesus, quando veio pregando: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Então que nessa hora, meu Pai, o Senhor coloque a mão sobre as nossas vidas, sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, sobre aqueles que são seus, para ajudar, para sustentar, para libertar, para fazer, Pai, aquilo que lhe apraz, aquilo que está no seu coração. Ó Deus vivo, ó Deus todo-poderoso, também te pedimos, alcança, Senhor, todos que nos pedem oração, alcança esse homem, essa mulher que nos pede oração pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo Instagram, meu Pai amado, acerca de um filho, de um marido, de uma causa, de uma situação. Ó Deus todo-poderoso, a Tua palavra nos ensina que nós devemos fazer orações, deprecações, intercessões por todos os homens na terra. Então neste momento visita, alcança essa mãe de família, alcança esse pai, alcança esse filho, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Tudo que está fora do lugar venha ser colocado no seu devido lugar. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer, para destruir, para desmanchar, para aniquilar todas as obras do diabo, do inferno. Então que neste momento as obras do diabo, as obras do mal sejam destruídas, sejam aniquiladas, sejam quebradas agora mesmo, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus, toca agora, Senhor, nessa alma aflita, nesta alma, Pai, que está tribulada, neste homem, nesta mulher que tem um desejo de suicídio. Espírito da morte, seja repreendido agora, saia dessa vida. Essa pessoa que foi vítima de uma obra do mal, que esse poder maligno seja quebrado agora mesmo, em nome do Senhor Jesus. Abra as portas, Pai, envia provisão. A Tua palavra vai nos ensinar que pelo gemido do aflito, pelo clamor do necessitado, o Senhor se coloca de pé. Olha, Deus, quantos têm gemido, quantos aflitos, quantos oprimidos, quantos injustiçados na face da terra. Então desça, ó Deus, desça como o Senhor desceu para livrar o seu povo do jugo da servidão, meu Pai, no Egito. O Senhor ouviu a sua oração, o Senhor viu o seu gemido e o Senhor desceu para livrar. Então livra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja agora tocado pela mão do Altíssimo, seja agora coberto pela sombra do Todo-Poderoso, que toda cadeia seja quebrada, que toda corrente seja destruída, que todo mal seja desfeito contra a sua vida, que as enfermidades e as dores desapareçam agora mesmo, no poder do nome de Jesus, que toda maldição, toda mandinga, toda uruca, todo mal contra a tua vida caia agora, seja quebrado em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, nós invocamos o nome do Deus Todo-Poderoso, nós invocamos o nome de Jesus sobre a sua vida, e que a bênção do Deus Pai, a bênção do Deus Filho, a bênção do Divino Espírito Santo repouse sobre a sua vida hoje, amanhã e para todo sempre. E que o Espírito de Deus, ele desça sobre a sua vida, e que o Senhor te encha de graça, de favor e de misericórdia. Você que concorda, você que toma posse, você diga amém, você diga glória a Deus, diga louvado seja Deus. Amém, meus amados? Louvado seja Deus. Como é maravilhoso orar e falar com Deus. Então pega essa mensagem, esse vídeo, compartilha, e amanhã nós estaremos retornando com a palavra do reino. Acautelai-vos que ninguém vos engane. O caminho é apertado, a porta é estreita, mas esse caminho apertado, essa porta estreita é que lhe conduz à salvação. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, e que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, hoje, amanhã e para todo sempre. E você diz amém, graças a Deus, louvado seja Deus.
Deus abençoe, em nome de Jesus.